Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo esse vídeo. Aqui é a tia Su Lopes, eu sou preletora infantil e vocês estão acostumados aí ver passo a passo de recursos visuais, mas hoje nós vamos fazer um passo a passo diferente. Eu vou ensinar para vocês como fazer essas máscaras de tecido. Vamos fazer aquelas que tem esse araminho aqui para poder colocar aqui no nariz e aquelas sem araminho, tá bom? As máscaras de tecido que já estão sendo usadas por aí, lá na Itália, minha tia mesmo já está fazendo essas máscaras de tecido há um tempão, porque não se encontra mais para comprar. E essas máscaras aqui no Brasil, inclusive pouco tempo atrás, estava assim, bastante polêmica, porque diziam que não valia nada, que não absorvia as partículas de saliva, mas inclusive vou até pedir aí para o meu esposo colocar aí para vocês na descrição, que o Ministério da Saúde publicou uma nota dizendo que a orientação pra gente é ficar em casa, mas para aqueles que necessitam sair, não tem jeito, tem que ir no mercado, tem que ir na farmácia ou ainda não pararam de trabalhar e precisam usar a máscara, que nós podemos usar as máscaras de tecido. Inclusive por quê? Porque as cirúrgicas estão em falta e para deixarmos essas cirúrgicas para o pessoal da área da saúde que tem mais necessidade do que a gente. Qual que é a indicação para máscara de tecido? Ela você pode lavar, pode colocar ela na água sanitária, lavar com água quente, com água fervendo, né? Mas não pode usar ela o dia inteirinho, pode usar apenas 2 ou 3 horas e depois trocar por uma máscara limpa. Então, qual que é a ideia que o pessoal lá da Itália tá fazendo e eu achei bem legal a gente fazer também? Fazer ela dupla, porque inclusive lá na página do Ministério da Saúde, se você quiser acompanhar, fala exatamente como você deve fazer para que seja eficaz. Então, o material tem que ser um tecido de algodão, preferivelmente, uma camisa aí que você não usa mais, um lençol, qualquer coisa que você tiver aí na sua casa. E fazer ela dupla. E nós vamos fazer uma adaptação, nós vamos deixar uma abertura em cima para que você possa colocar dentro um pedaço de filtro. Você pode usar o feltro, ou você pode usar aqueles filtros de coar café, sabe? Ou aqueles absorventes de amamentação que talvez você tenha aí na sua casa e você não usa mais. Qual que é o intuito do vídeo, gente? É você conseguir se virar com o que você tem aí na sua casa. Porque não adianta eu fazer um passo a passo para você que você não vai ter material, que você vai ter que correr atrás de coisas e não consegue resolver o problema que é imediato, que é para agora, tá bom? Então é muito eficaz, mas o importante é que você siga todas as orientações. O filtro tem que ser colocado, jogado fora e colocado um filtro novo. E a máscara ela tem que ser higienizada a cada 2 horas ou 3 horas, dependendo do lugar que você vai estar. Mas quero deixar bem claro que a prevenção é ficar em casa, tá bom, gente? Para aqueles que não têm condições, que precisam trabalhar e não tem jeito, tem que ir no mercado, tem que ir na farmácia, já vai ajudar você que não está achando máscara para comprar, tá certo? Então vamos para o passo a passo desse vídeo. Então vamos lá, gente, nós vamos precisar de um pedaço de tecido, de preferência que seja de algodão, e as medidas são, essa daqui é para uma máscara de adulto, as medidas são 30 centímetros de altura por 24,5 de largura, tá? Eu vou deixar tudo escrito aí na descrição. Depois eu passo para vocês a medida da máscara infantil, que é essa daqui, ó. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos cortar o tecido, eu já cortei ele já, vamos colocar frente com frente e nós vamos costurar. Então eu vou passar a costura na máquina, mas ai, tia Su, eu não tenho máquina de costura. Gente, costura na mão,
O importante é você fazer a máscara e não sair desprotegido, tá bom? Então você vai costurar, vamos costurar as bordas. Essas bordas, somente as bordas de cima. Fazer uma barrinha assim, gente, lembrando que eu não sou costureira, tá? Eu sou artesã, então eu tô só quebrando um galho. Olha lá, ó. Eu não tenho overlock, vou passar na máquina reta, tá bom? Nós vamos costurar e eu já volto mostrando pra vocês como ficou. Ok, eu costurei as duas bordas, ó, como eu disse pra vocês, eu não tenho overlock, então eu dobrei a pontinha pra não ficar desfiando, tá? Agora nós vamos usar 2 pedaços de elásticos e esses elásticos têm 12 centímetros. Nós vamos colocar eles aqui embaixo, ó, tá dobrado frente com frente. Nós vamos colocar eles aqui embaixo, ó, na dobra. Vamos abrir e colocar na dobra eles e prender com o alfinete para ele não sair. Que nós vamos costurar em cima deles. Bem aqui no cantinho, ó, tá vendo? Eu vou mostrar aí pra vocês. Dos 2 lados, ó. E agora nós vamos passar uma costura, deixando um dedo aqui em cima, uma costura daqui até lá embaixo, para poder prender o elástico. Vamos fazer isso dos 2 lados. Olha, então eu coloquei o alfinete aqui para segurar o elástico. Aqui eu tô deixando um dedinho e eu vou costurar aqui, ó, faltando 1 centímetro para acabar o tecido. Agora eu tiro o alfinete, seguro o elástico, dou um retrocesso aqui em cima do elástico e vamos fazer isso do outro lado da mesma forma, tá? Vamos deixar um dedinho lá em cima, fazer costurar 1 centímetro, faltando 1 centímetro para acabar o tecido. Ok, agora nós vamos desvirar a nossa peça. Olha lá como ficou. Então, nós desviramos e agora nós vamos fazer assim, ó. Nós vamos marcar o meio dela, aqui, ó, só dobrar, passar o dedo aqui, ó, passar a unha aqui no meio, que ele já fica marcadinho. Pra gente poder costurar 2 dedos depois do meio, costurar essa borda aqui e costurar ela inteirinha ao redor dela, mas nós vamos deixar 2 dedos aqui e 2 dedos aqui, porque é a abertura aqui do meio para colocar o filtro, tá bom? Então vamos lá, começando daqui do meinho. Quando estiver chegando aqui no cantinho, aonde nós deixamos aberto, nós vamos colocar a outra parte do elástico. E vamos costurar em cima. Chegando próximo da onde deixamos aberto, vamos colocar o elástico e finalizar a costura. Lembrando de deixar um pouco no meio aberto para colocar o fio. Ok. Olha lá como ficou. Passamos a costura nela inteira e deixamos
aberto aqui no meio para colocar o filtro. Não precisa deixar muito aberto, mas nem tão pequeno, tá? Uns 4 dedos mais ou menos. Certo? Agora nós vamos medir certinho aqui para poder fazer aquelas pences que tem no meio dela, tá vendo? Esse tecido ele já tem uns quadradinhos, então fica mais fácil pra gente medir. Se você quiser tirar a medida com a régua também, marcar certinho com a fita métrica, você pode medir, tá? Quanto mais certinho você medir, melhor vai ficar. Vamos colocar um alfinete para segurar aqui a pence que a gente fez. Um alfinete do outro lado também. Vamos fazer uma pence mais pra cima aqui. Eu tô fazendo a olho, mas se você quiser medir aí, você pode medir. E agora nós vamos passar uma costura aqui, ó, sempre na direção que tá as pences, para não dar nada errado, tá? Ok, então já costurei aqui, ó, tá vendo? Como eu disse pra vocês, a minha máquina não é máquina profissional, mas já ajuda, né? Então costurei aqui dos lados, tá vendo, ó? As pences tem que ter, porque essa parte ela tem que ficar mais justinha e essa parte tem que ficar mais abertinha. Então essa máscara é aquela que não tem o araminho aqui na borda, tá vendo? Aqui é onde você vai colocar o filtro, tá? Agora, o que diferencia a outra que tem o araminho? A única coisa é você costurar o araminho dentro daquela primeira costura que nós fizemos, tá vendo aqui? O que eu desmontei uma máscara cirúrgica e eu percebi que dentro dela é um araminho daqueles de fechar pacote de pão, sabe? É aquele araminho lá, não tem segredo. É o mesmo araminho. Então, eu tinha aqui em casa aquelas bailarinas. Sabe aquelas bailarinas que a gente usa para colocar nos recursos visuais para eles rodarem? Tipo essa daqui? Então, eu tinha dessas aqui. Então, o que eu fiz? Eu abri ela com um alicate e ranquei essas bordas dela, tá vendo, ó? Bem facinho de arrancar porque ela é mole. Ranquei essas bordas aqui e coloquei nas máscaras. Se você tiver aí na sua casa, olha lá, ó, tá vendo? Vai ficar retinho aqui, ó, você arranca do outro lado também e você vai costurar esse daqui, essa bailarina aqui, dentro daquela borda que nós fizemos, da primeira barrinha que nós fizemos lá em cima. Então, vai ficar assim, ó. A primeira barrinha, você vai fazer dessa forma e vai virar de novo, né? Então, na hora que você virar de novo, você coloca o araminho lá dentro, ó. E costura aqui. Tá? Então, a única coisa que diferencia aquela com arame e sem arame é isso, tá bom? Então, se você não tiver nenhum tipo de araminho aí na sua casa, beleza, faz sem o arame, não vai ter diferença nenhuma. E se você tiver, você pode usar o araminho, que é melhor, para poder ficar bem presinha no nariz. Tá vendo lá, ó, como fica? Tá bom, gente? Então, eu vou passar para vocês todas as medidas certinho da máscara de adulto, da máscara infantil, né? Se você fizer com um tecido branco, é melhor, porque dá para você colocar na água sanitária. E dá para você variar aí todos os tecidos que você tiver aí na sua casa.
Então, bem facinho, né, gente? Não tem nenhuma dúvida. Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários que eu vou tentar responder para vocês, tá? Então, recapitulando, nós vamos precisar de um tecido de algodão, vamos precisar de elásticos. Lembrando que, se não tiver elástico em casa, dá para fazer uma tira de tecido, como aquelas máscaras cirúrgicas que amarra aqui atrás. Então, não é necessário ter o elástico. Se não tiver, você faz a tira de tecido, coloca da mesma forma que nós colocamos o elástico e amarra aqui atrás, tá bom? Tecido de algodão, se possível, se não tiver, você usa um tecido grosso. O importante é que seja duplo, deixe a abertura para colocar o filtro dentro. Você pode usar um filtro de café, pode usar um pedaço de feltro, pode usar um absorvente daqueles de amamentar, o que você tiver aí na sua casa que você consiga usar como filtro. Lembrando que a máscara de tecido pode ser usada apenas por 2 ou 3 horas no máximo, tendo que trocar. Coloca para lavar essa com água quente, alvejante. Se for que for escura, o tecido escuro, você não puder colocar no alvejante, coloca na água bem quente com sabão, sabão neutro, tá bom? E, gente, a recomendação maior é ficar em casa, né? E eu gostaria de deixar uma palavra para você que se encontra lá nos Salmos, no capítulo 91. E eu vou ler apenas o versículo 1 e o versículo 2, porque eu acredito que todos vocês conhecem o Salmo 91. Linguagem de hoje. A pessoa que procura segurança no Altíssimo se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso. Pode dizer a ele: o Senhor Deus é o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus e eu confio em ti. 3. Deus livrará você dos perigos escondidos e das doenças mortais. Ele te cobrirá com as suas asas e debaixo dela você estará seguro. Esse salmo é tremendo, poderoso, e que você possa tomar posse dessa palavra hoje. Que o desespero não chegue na tua casa, mas que a confiança chegue na tua casa. E que você esteja guardado e protegido, você e toda a sua família, debaixo das asas do Altíssimo. Nada do que a gente fizer, nada do que nós fizermos vai ser de extrema importância se Ele não nos guardar. Amém? Que você possa tomar posse dessa palavra. Gente, não sou costureira, sou artesã. As costureiras aí me perdoem qualquer erro. Eu quero te convidar você para se inscrever no meu canal lá no YouTube. Tem vários vídeos te ensinando vários passo a passo. Me segue lá no Facebook, tá bom? Lá no Instagram também, Tia Su Lopes. Tá bom? Eu agradeço a todos vocês que assistiram até agora e um grande beijo para você e Deus te abençoe.